Está começando agora o Diário Esportivo Jucurutu, aqui na TV Jucurutu. E hoje você vai ficar sabendo de tudo que rolou na rodada aí do Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouco sobre essa grande final da Libertadores entre dois times brasileiros, Palmeiras e Santos, que vai ser no Maracanã. Vamos falar também um pouco sobre o Covid dentro do futebol. E tem também entrevista com o nosso amigo e parceiro Dieguinho. Não perca, tá começando agora o Diário Esportivo Jucurutu na TV Jucurutu. Já estou aqui ao meu lado aqui o meu comentarista, professor Henrique. A gente vai debater hoje, professor, um pouco sobre o Campeonato Brasileiro, né? O bicho está pegando. Que campeonato doido, né, professor Henrique? Com certeza, Anderlane, mas a questão ainda não está decidida, a Série A principalmente, né? Com certeza. A rodada começou na sexta-feira, né? A rodada começou na sexta-feira com a equipe do Palmeiras enfrentando a equipe do Grêmio. O resultado de 1-1, né? Foi um resultado esperado, porque acredito que a equipe de Renato Gaúcho está se preparando para fazer a final da Copa do Brasil. E Renato, a mutuca antiga, como se diz, ele não gosta de mostrar o jogo, não. Fez um primeiro tempo terrível, muito ruim. Segundo tempo jogou muito melhor e conseguiu empatar com o Palmeiras do treinador Abel. E no sábado, professor Henrique, deu a continuidade do Campeonato Brasileiro. A equipe Fluminense venceu o Sport, né, por 1-0. O gol da equipe Fluminense foi marcado pelo Patrick, aos 49 minutos. Foi um jogo truncado, menininho, onde o Fluminense exerceu o mando de campo, que era no Maracanã, e conseguiu essa vitória. Um jogo duro, no caso, mas o Fluminense conseguiu essa vitória, graças a Deus, uma jogada de uma bola parada, e onde decidiu o jogo, praticamente. E também no sábado, professor, tivemos o confronto entre a equipe do Vasco e Curitiba. O Vasco, mais uma vez, deixa seu torcedor aí de cabeça quente, né? Mais uma derrota, então perdeu em casa para a equipe do Curitiba, né? Que está ali pela zona da Matança, né? Curitiba vem numa situação de crescência, com a chegada do novo treinador do uruguaio, mas acredito que é uma das equipes fortes a cair, o Curitiba. E o Vasco vinha bem, mas nesse jogo teve logo um problema, teve uma expulsão, ficou com um jogador logo no primeiro tempo a menos e o Curitiba conseguiu vencer. E o jogador expulso foi o Henrique aos 30 minutos, né? Aos 30 minutos o atleta Henrique foi expulso e o gol da equipe do Curitiba foi feito por um jovem da base do Flamengo, o Hugo Moura, que está emprestado para a equipe do Curitiba, né? Também é questão de se frisar que o jogador deve voltar agora, assim que terminar o Brasileiro, para o Flamengo. Se Rogério Ceni continuar, ele deve voltar, que a pessoal da base será uma prioridade de Rogério. E também ainda no sábado, professor Henrique, tivemos, no caso, a rodada no sábado finalizou com a derrota do Vasco, né, para o Curitiba por 1-0. Aí ontem, no domingo, teve a finalização que vai finalizar hoje, a rodada do Campeonato Brasileiro, né, que tem 2 confrontos hoje. Ontem a equipe do Atlético Paranaense jogou em casa, fez um empate 1-1 contra o líder São Paulo, né? Mais uma vez o São Paulo está deixando aí uns pontinhos voar, né? Anderlane, continua o São Paulo em queda livre, como se diz, e já é o terceiro jogo que o São Paulo não consegue vencer. Ontem teve até a sorte de empatar, porque foi um belo chute, mas se a bola não desviou, o goleiro tinha pegado até para Paranaense. Ou seja, tinha sido 1-0, tinha sido 9 pontos perdidos em 3 jogos. Mas o São Paulo não é líder, né? Mas acredito que em mais 2 rodadas alguém ultrapassará ele. Tanto continuando a rodada de ontem, professor Henrique, o Santos venceu o Botafogo por 2-1. A situação do Botafogo está complicada, né? Completamente o Botafogo já desceu para a segunda divisão, né? A administração do Botafogo está deixando muito a desejar. O torcedor do Botafogo está chateadíssimo, porque todo ano é essa complicação. Tentam organizar, vem um presidente dizendo que vai mudar o futebol do Botafogo. Quando chega no final do ano, está o Botafogo nessa situação para ir para a Série B, né? E ontem, mesmo o Santos ganhando por 2-1 da equipe do Botafogo, professor Henrique, o jogador Marinho saiu ontem revoltado, chutando placa de publicidade. Eu não entendi o que foi que houve com o Marinho ontem, depois da grande vitória, né? A questão é o seguinte, o Marinho tá naquela empolgação tão grande da final da Libertadores que acha que todo jogo vai ser fácil. O jogo ontem contra o Botafogo, Cuca poupou alguns jogadores e o Botafogo conseguiu impor, pelo menos o primeiro tempo foi de igual para igual. Após as substituições, no segundo tempo, o Santos conseguiu virar
e conseguiu a vitória. E Marinho não gosta de jogo fácil, ou seja, quer jogar toda hora. E com o Cuca, ultimamente, o Cuca vem dando uma segurada em Marinho. Mas acredito que o Santos não vai abandonar o brasileiro, que o Cuca já disse isso, vai ficar o banho-maria, mas se der, eles vão chegar também. Mas a intenção do Santos hoje é a Libertadores. E dando continuidade na rodada também, o Atlético Mineiro venceu em casa do Atlético Goianiense por 3-1, né? Uma vitória, como é que se diz? Um jogo, né? Assim, vamos dizer que não seja fácil, mas um jogo que a gente esperava que o Atlético, né, vencesse a equipe do Atlético Goianiense em casa, né? Por 3-1. Com certeza, a equipe do Atlético é uma das equipes que vem numa crescência boa, teve alguns altos e baixos, mas com o São Paulo, de vez, uma hora ou outra, pode perder. Mas como ele joga em casa, sempre vai ser desse jeito. E o Atlético Goianiense vem num crescimento, mas contra a equipe do Atlético Mineiro não conseguiu sobressair sobre a equipe do São Paulo. E ontem também tivemos, lá em Fortaleza, o Ceará perdeu para o Bragantino por 2-1. O Ceará vinha de vitória em cima do Clube de Regatas Flamengo por 2-0 no Maracanã. E em casa o Ceará não fez o serviço de casa, né, que era a vitória. Perdeu para o Atlético, para o Bragantino por 2-1, de virada, né? Foi, o Ceará saiu na frente, um gol de pênalti. O Red Bull, que é o Bragantino, conseguiu empatar com gol de pênalti e virou com gol de pênalti de novo. Foi um jogo muito troncado, só praticamente foi decidido na bola parada. E também ontem tivemos, professor Henrique, Internacional e Fortaleza, né? 4-2 para a equipe do Internacional. Eu também já imaginava que o Internacional levasse essa vitória, né? Com o ex-treinador também do Flamengo, né? O Abel, tanto questionado, chegou aí no Internacional, está conseguindo umas vitórias, está conseguindo manter o Internacional ali na parte de cima na tabela. E ontem, mais uma vitória do Internacional por 4-2 em cima da equipe de Fortaleza. Realmente era uma esperada vitória do Inter sobre o Fortaleza, mas a questão que, depois da saída de Kudê, que foi para a Espanha, o Abel chegou e não perdeu mais. Perdeu na Copa do Brasil, saiu da Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro são 6 vitórias consecutivas de Abel, ou seja, é uma sequência melhor do que a de Kudê no futebol brasileiro no momento. E o time do Inter joga o feijão com arroz, mas está conseguindo vencer, que é o mais importante. Com certeza. E a rodada hoje, né, a rodada finaliza hoje com 2 confrontos, né? Com 2 confrontos. Palmeiras e Corinthians, né? Joga hoje. Essa partida, professor Henrique, essa partida ainda é da rodada 28, né? 28ª rodada ainda. É um jogo, eu acho que estava atrasado, né? Que está sendo jogado hoje. Então, no caso, a partida finaliza hoje com Goiás e Flamengo, que é a 30ª rodada. No caso, hoje a equipe do Palmeiras enfrenta o Corinthians lá no Arena Palmeiras, na Allianz Parque, né? A equipe do Palmeiras que vai enfrentar a equipe do Corinthians. Clássico, né? Grande clássico paulista, né, professor Henrique? Sim, com certeza será um jogo bem disputado, mas acredito que o Palmeiras deve entrar com uma equipe mista, visando também já a final da Libertadores contra o Santos. Mas será um clássico. Mas o Corinthians vem numa crescência, e como 2 paulistas, esse jogo é imprevisível. Mas eu acredito que o Palmeiras vence o jogo contra o Corinthians. E hoje, a equipe do Flamengo, aí que vem aí de um questionamento muito grande, né? Após a saída de JJ, o time não consegue se encontrar. Passou o Domenech aí, passou por aí, que era auxiliar, né? Virou pouco tempo treinador e já veio para o Flamengo. E hoje o treinador é o Rogério Ceni, né? Muito questionado aí, tá balançado no cargo dele aí, a torcida se revoltou, teve protesto lá no Ninho do Urubu, jogaram ovos nos carros dos jogadores aí. Professor Henrique, o jogo hoje é muito complicado para a equipe do Flamengo. O Flamengo hoje enfrenta o Goiás lá na casa do Goiás. O Flamengo vem de derrota em casa por 2-0 para a equipe do Ceará. Então eu acho, professor Henrique, que a culpa dessa campanha do Flamengo não é só do treinador. Eu vejo muitos jogadores aí não estão jogando o quê? Vou dizer 50% do que estava jogando, né? A gente vê ali, um pouco da culpa que eu acho que o Rogério Ceni tem é por ele não ter atitude. Por exemplo, você manter um jogador ali no time titular porque ele tem nome. Eu não posso tirar aqui fulano da equipe porque é um cara de nome, não sei o quê, mas no momento atual do cara, o cara não vem jogando nada.
Então é por isso que às vezes a torcida questiona ele, a própria diretoria questiona ele. Por que é que não pode dar oportunidade? Como a gente estava conversando nos bastidores, professor, hoje, agora mais cedo, né? Que sobre o João Gomes, que vinha entrando bem, volante novo da base do Flamengo, vinha entrando bem, né? E o cara tinha a opção de entrar com um jogador. Hoje a gente não sabe como é que vai ser essa escalação da equipe do Flamengo hoje. E espero que ele não vá fazer loucuras, né? E espero também que hoje os jogadores dê seu sangue, né? Porque não tem nenhum jogador ali do Flamengo ganhando um salário mínimo para fazer cara fria. Todos ali ganham rios de dinheiro, né? É um pouco que eles podem fazer, é o que eles sabem fazer, é futebol, jogar bola. Se tá ruim a fase, deu sangue dentro de campo. Deu sangue dentro de campo, como muitos jogadores, Henrique, a gente vê, professor Henrique, que ganham uns salários, uma mixaria. A gente vê aqui no futebol sul-americano, tem jogadores que ganham uma mixaria, que o comportamento do jogo do cara é totalmente fora do comportamento do atleta brasileiro. A gente vê pela Libertadores. Todo jogo para aquelas equipes é uma final. Sobre essa questão do Flamengo e Goiás hoje, que esse jogo ainda vai acontecer, acredito que o jogo será muito mais difícil, porque a questão não é o Goiás em si, é porque o Goiás briga para não cair. Aí, como o time que briga para não cair, sempre é complicado com o time de cima. Mas acredito que o Flamengo tem condições plenas de vencer o Goiás lá no Serra Dourada e caminhar até o fim brigando pelo título. Mas acredito que o jogo não será fácil. E o Flamengo provavelmente será o mesmo time que vem jogando. Essa história de testou isso, testou aquilo, ele vai testar sempre. São situações que ele deve criar no jogo, se precisar. Ou seja, no último momento do segundo tempo, toda vez que está perdendo, está jogando de zagueiro. Mas isso é uma questão que tem que ser treinada. Ele vinha fazendo sem treinar, agora está fazendo com treino. E eu acredito que o único jogador que deve entrar hoje deve ser o Diego, que estava no banco, deve voltar a ser titular. Inclusive, o Diego, na última partida contra a equipe do Ceará no Maracanã, o Diego entrou bem. Entrou bem. Aí tem também o torcedor também, às vezes, é muito complicado, sabe, professor Henrique? O torcedor flamenguista, às vezes, questiona um jogador que entrou no segundo tempo, mas não questiona aquele jogador que estava lá desde o começo do jogo e não estava pagando um tradicional, não estava pagando nem a água, né? Com certeza, porque a questão de Diego jogar hoje é porque Gerson está fora, né? Está suspenso, terceiro cartão amarelo. E se Gerson jogasse, provavelmente, talvez Arão não jogasse Gerson e Diego. Mas é uma questão que tem que se esperar, porque Rogério é imprevisível, como se diz. Hoje ele pode dar uma resposta à torcida do Flamengo ganhar bem, amanhã a torcida do Flamengo dizer Rogério é o melhor. O torcedor do Flamengo, eles levam o mundo pela emoção, como se diz. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Se o time estiver ganhando, é o melhor treinador do mundo. Se o time estiver perdendo, é o pior do mundo. JJ foi bem porque sempre ganhou no Flamengo. Chegou ganhando e saiu ganhando. Aí sempre foi o rei. Hoje ele está lá no Benfica e o time não vai nem para lá nem para cá. Ganha uma, perde duas. Ganha uma, perde duas e aí tá. Lá tá queimado lá. Se fosse hoje, não fosse do Flamengo hoje, ele já tinha caído. A situação é essa. Com certeza. E também, professor Henrique, alguns jogadores aí, a gente vê, o Bruno Henrique não consegue voltar àquela fase que ele estava, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, né? Os questionados contratados aí da equipe Flamengo, Gustavo Henrique, mais o Léo Pereira, foram contratados para vir resolver a questão da zaga da saída do Pablo Marim, né? Que um grande zagueiro, o Flamengo está sentindo essa perca aí até hoje, e o Léo Pereira veio, mas não conseguiu resolver nem 50%, né? E o Gustavo Henrique também do mesmo jeito ali. Esse jogador todos foram contratados pelo JJ, Jesus. Ou seja, o Rogério sempre não contratou ninguém, nem dono. Quem pediu eles foi JJ e eles não renderam. Será que se JJ está no time, eles estavam rendendo? Ou estava do mesmo também jeito? Faço essa pergunta também. O Flamengo gastou milhões e eles estão lá, encostados, praticamente estão encostados. Jogam como não tem outro. Mas a questão é que eu acho que eles não vão dar certo no Flamengo. O Flamengo está tentando vender, mas não tem quem queira no momento. Porque também a questão do salário desses jogadores do Flamengo são muito altos, né? Nem todo time tem condição de pagar um salário alto que esses caras ganham no Flamengo. E outra coisa também, professor Henrique, sobre outros jogadores também que foram revelação no Campeonato Brasileiro passado, está no Flamengo hoje, aquele Michael. A gente não vê Michael entrando, a gente já se ouve falar aí numa barca, que vai ter uma barca. Eu sei que o jogo de hoje, né, do Flamengo, o Goiás e Flamengo, né, que o Flamengo joga fora, vai se resolver muita coisa, né? Estão dizendo aí que se mesmo parece com a vitória do Rogério Ceni,
poderá ser demitido. E eu queria saber de você sua opinião, professor Henrique, sobre a questão, por exemplo. Caso o Rogério Ceni caia hoje, quem você acharia que daria certo ali no Flamengo? Quem é que você vê com bons olhos assim? Quem é que chegaria um cara que chegasse para treinar a equipe do Flamengo hoje que poderia dar certo? Como o Rogério, eu acredito que o Rogério ganha hoje e ele sai. Mas eu acredito que o Flamengo não contratará treinador até o início do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Ou seja, o Campeonato Carioca vai com o Fera, que é um treinador que sempre assumiu como Jesus, estava até de férias o ano passado. E vai ao mercado provavelmente atrás do melhor da América do Sul, que é o Galhardo. Mas é difícil a situação do Galhardo. O Galhardo não quer mais ficar lá. A imprensa, a gente mesmo diz que ele quer sair, ele, mais esses jogadores. Mas eu acredito que eles vão atrás de Galhardo. Mas tem outros nomes em pauta, mas Renato Gaúcho, que é muito querido pelo Landim, mas Renato é meio lá e cá, que Renato, se ganhar a Copa do Brasil, vai continuar no Grêmio, que ele já está garantindo a Libertadores. Renato gosta das Copas. Aí foi um pouquinho uma análise que a gente fizemos aqui da rodada do Campeonato Brasileiro, né? Encerramos hoje com Goiás e Flamengo, e daqui a pouco a gente volta com a grande final da Libertadores, né? Vamos aqui debater sobre essa grande final brasileira da Libertadores. Palmeiras e Santos. Aonde? O Maracanã, aqui no Brasil. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. O Poderes de Cultura está de volta. Vamos falar agora aqui, professor Henrique, dessa grande final da Libertadores. Grande final, 2 times brasileiros, né? Palmeiras e Santos. Esse grande confronto aí, essas equipes brasileiras. E aonde? Lá no Templo, no Maracanã, lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Aproveitar até mandar um abraço aqui para toda a galera lá do CCM, lá do Rio de Janeiro, galera que eu faço parte, só galera top lá do Rio. Muitos amigos bacanas que ajudam a minha pessoa quando a gente precisa ajudar um amigo, uma coisa, flamenguista. Mandar um abraço também pra galera do Juca Flá, né? Que é o nosso grupo aqui dos flamenguistas aqui da cidade de Curutu. Professor Henrique, Palmeiras e Santos, no Maracanã, no Templo. E aí? Jogo bonito, né? A gente espera um confronto bonito, né? São 2 equipes aí. O Santos... Muitos torcedores não imaginavam que o Santos estaria na final, né, da Libertadores. Mas aí tá aí. E nem o Palmeiras também. Palmeiras ganhou da equipe do River Plate lá na Argentina por 3-0 e perdeu em casa por 2-0. Quase o Palmeiras deixou escapar ali a chance de estar na final da Libertadores. E o Santos empatou com o Boca Juniors na Argentina e ganhou em casa. Fez o trabalho de casa, né? Então vamos ter esse grande confronto aí. Dia 30 agora de janeiro, às 17 horas, horário de Brasília, a grande final da Libertadores, Palmeiras e Santos, Henrique. Eu sou Santos. Eu também sou Santos, né? Aí não é escondido para ninguém. A questão é o seguinte, esse jogo vai ser um jogo que está sendo badalado em si, mas será um jogo praticamente um clássico paulista, como se diz. Eu acredito que o Santos está numa melhor fase no momento, ou seja, o brasileiro está mostrando isso, saiu da Libertadores, mas no brasileiro ontem foi bem, e a equipe do Palmeiras vem oscilando, ou seja, faz um jogo bom no brasileiro, um jogo bom na Copa da Libertadores, mas
é uma equipe que provavelmente tem muito a mostrar. Ou seja, o melhor elenco é Palmeiras, mas o momento hoje é do Santos. E sobre a final, eu acredito que o Santos vai levar melhor, ou seja, no sábado, dia 30 de janeiro. Muitos torcedores vão perguntar, que está nos assistindo, por que a gente está torcendo para o Santos. Não, cada um pode escolher a equipe que você quer torcer. Eu acredito que o Santos vai ser campeão. Mas por quê? O Palmeiras não tem time? Não, tem sim, com certeza. Converso quase todo dia na minha caminhada com um grande palmeirense, né, Zé Dodô, e a gente debate muito. E Zé Dodô a gente conversando, ele disse que quase o Palmeiras deixou a chance de estar na final escapar. Né? E o Santos, ali com aquele Marinho, tá jogando um absurdo de futebol. É um cara que estava até questionado um tempo desse, não sei o quê, mas tá aí o cara. Mas a equipe do Santos não tem essas estrelas, né, Henrique? E tá fazendo um jogo bacana. E muitos torcedores estão gostando desse jogo do Santos. Com certeza a equipe do Santos é uma equipe que sobrevive sobre o Marinho, mas o ensino não é Marinho. Foi o trabalho de Cuca que chegou no Santos. Com certeza. Lá embaixo, como se diz, o Santos, problema financeiro, que até hoje tem ainda o problema financeiro, ter de se desfazer de alguns jogadores, não pode contratar, é uma questão que o Santos leva, mesmo sem dinheiro, mas poderia contratar, mas não pode, porque está impedido. E veio aos trancos e barrancos na Libertadores, chegou na final, e é uma equipe que hoje, com certeza, é favorita muito mais do que o Palmeiras. Porque o trabalho de Cuca funcionou, ou seja, no Santos, o pessoal que veio da base é quem faz a grande diferença. E isso está demonstrado mais uma vez. No tempo de Neymar, era a base. E agora, de novo, na final da Libertadores, com praticamente o pessoal da base e alguns jogadores como Marinho, Sanches, que eles perderam no início, tinha chances, Sanches, e hoje não pode mais jogar por uma lesão grave que só volta lá para o meio do próximo ano. Você falou sobre a questão da base, professor Henrique. O que eu vejo muito aqui hoje no Brasil deixa a desejar. Muitos clubes só querem usar a base quando não está com condições financeiramente. Tem muitos clubes aqui no nosso país que Palmeiras foi um, Flamengo é um, né? Atlético Mineiro também é um. Muitos clubes aqui no Brasil só querem usar a base quando não estão bem financeiramente, né? Pagam rios de dinheiro para jogadores que às vezes nem merecem. A equipe do Palmeiras fez várias contratações aí, passou vários treinadores. Vanderlei teve pouco tempo na equipe Palmeiras, não deu certo. O Abel, que é o português, chegou, deu uma organizadazinha ali, botou uma moralzinha, que às vezes falta isso no treinador brasileiro, e o Palmeiras hoje está aqui na final da Libertadores, né? Sim, mas o método maior não foi Abel. O método maior foi de Vanderlei, que foi quem praticamente deixou o trabalho feito. A Abel só fez assumir. Ou seja, os problemas que o Palmeiras passou, não foi o Vanderlei que criou, foi os jogadores que criaram. Mas aí a equipe estava bem encaminhada, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, no Brasileiro, tudo estava bem adiantado. E a Abel chegou, botou o carro para andar e funcionou. Mas com a Abel, a gente está vendo que de vez em quando tem uns tropeços. Né? Na semifinal da Libertadores, foi pelo milagre. Se não tem um VAR, ele já estava em casa fazia um tempo. Ou seja, o time de Galhardo, o River, tinha mandado ele para casa cedo. Com certeza, com certeza. O VAR salvou a equipe do Palmeiras, né? Isso aí, todo torcedor do Palmeiras tem 600 disso, que o VAR salvou a equipe do Palmeiras. Se não tivesse o VAR, hoje quem estaria na final seria River Plate e Santos, né? Com certeza, porque pelo menos um dos 3 VAR que teve, ninguém viu o impedimento, só o VAR viu, que foi o lance de Borré, acho que foi o terceiro gol de empate, que ele estava impedido, tocou na bola e o cara fez o gol que não estava impedido. Só que a origem do lance é o que vale. E o bandeirinha não marcou na origem do lance, impedimento. Ou seja, sem VAR, o Palmeiras tinha perdido. Com certeza tinha perdido. O último VAR, que mostrou de novo, a bola do juiz ia dar pênalti. Um time como o River de camisa, contra um Palmeiras, independente de onde fosse, o juiz tinha dado aquele pênalti, com certeza tinha dado. Para a gente finalizar, né, sobre essa final da Libertadores aí, desejo boa sorte às 2 equipes, né? A equipe do Palmeiras, tanto para a equipe do Palmeiras como para a equipe do Santos. Espero que seja um jogo bonito, porque vai ser um jogo no templo do futebol, no Maracanã, no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Espero que seja um confronto maravilhoso. Eu também só faço desejar aos torcedores do Santos e Palmeiras, que aqui na cidade eu tenho amigos dos 2 lados, mas eu vou torcer pelo time do Rei.
ou seja, de Pelé. O professor está com o Santos. Professor, para a gente finalizar, falar aqui um pouco de um time que desceu para a Série B, né? Está complicada a situação, é uma vergonha a gente ver um time como o Cruzeiro naquela situação que se encontra hoje, né? Aí e a gente já vê 2 times já estão garantidos, né? Para subir para a Série A, mas o Cruzeiro, o torcedor do Cruzeiro não vai ter esse gostinho de voltar para a Série A. Com certeza, o Cruzeiro vai continuar na Série B, mas acredito que mais 2, 3 anos, talvez. Falta de dinheiro, planejamento não tem. A sorte, se não cair para a Série C, provavelmente foi a chegada de Filipão, mas agora no final nem Filipão pôde mais segurar os jogadores, que é salários atrasados, problemas internos, e assim vai empurrando com a barriga. Já fizeram inúmeras as contas e mostram que eles não caem mais para a Série C. Ou seja, eles não vão ganhar mais de ninguém. Os jogadores do Cruzeiro eles não querem mais jogar, eles querem ir embora. Infelizmente, a situação que passa a equipe do Cruzeiro é muito triste, né? A gente vê, e foi comprovado os roubos aí, e a gente vê o cara, quem estava no meio dessa confusão que teve, a gente já vê o cara solto aí, né? Fazendo o que bem entender, né? Isso é normal no Brasil. O futebol, o povo ontem, é hoje e amanhã. As leis são frágeis e eles pintam e bordam. Isso é no Cruzeiro, é em Palmeiras, é Flamengo, é qualquer um. Se o dirigente não pensar no clube em si próprio, como pensou o dirigente do Cruzeiro, que passaram 20, 30 anos sempre lá dentro, foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Eu acredito que os Cruzeiros mais 2, 3 anos de Série B ainda. E olhe se não cair para um AC, porque a situação de cada hora é pior. Ou seja, não tem dinheiro para contratar, não pode contratar, que o Cruzeiro está na situação que também não pode contratar. E o pessoal que está no Cruzeiro hoje, eles querem sair. Ou seja, você vê o Orejuela, que estava no Grêmio, voltou, não sequer pode treinar no Cruzeiro. Voltou porque o Cruzeiro pediu. Aí tenta vender ele, mas a questão financeira é tão grande que não sabe o que fazer. O Cruzeiro se vende ou não vende. Professor Henrique, quero agradecer a participação, né? E a gente volta, se Deus quiser, no próximo programa. E daqui a pouquinho, estou aqui com o nosso fisioterapeuta, Dr. Sergimário, que vai falar sobre o Covid no futebol. Eu só tenho a agradecer a você, Anderlane, e o pessoal da TV Jucurutu, por ter me convidado para participar desse primeiro programa de vocês, aqui à frente da TV Jucurutu. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Diário Esportivo de Jucurutu, estamos de volta e agora estou recebendo aqui nos estúdios, né, nosso grande fisioterapeuta, grande profissional, Dr. Sergimário. Boa noite, Sergimário, seja bem-vindo ao Diário Esportivo de Jucurutu. Boa noite, Anderlane, boa noite, caros telespectadores da TV Jucurutu. É uma honra enorme estar participando do primeiro programa, né, Diário Esportivo Jucurutu. Dr. Sergimário, vamos falar hoje um pouco sobre o Covid no futebol, né, o impacto que esse vírus está tendo no futebol brasileiro e no futebol mundial, né? Anderlane, é um impacto em todas as arestas, né? Um impacto de saúde, um impacto econômico, um impacto financeiro e um impacto social, né? Porque futebol é um entretenimento, proporciona qualidade de vida, né? Para toda a população que acompanha o futebol, que gosta do esporte. Então, assim, a Covid-19 veio para mudar todas as arestas, todas as áreas da sociedade,
e o futebol não seria diferente, né? Futebol, um dos esportes, pelo fato de ser coletivo, de gerar grande paixão, grande público, grandes espectadores, estádios com 60 mil torcedores, 50 mil torcedores, então o impacto é direto no futebol, assim como em outros esportes, né? Doutor Sérgio Mário, eu queria até perguntar ao senhor sobre a questão de esse vírus, né? Até que nível ele atinge a forma física do jogador, porque eu estou vendo aí que algumas equipes que estão tendo aí muitas infecções aí, infectados, e a gente vê que o jogador não volta do jeito que ele estava, né? Isso, o grande impacto, Anderlane, é porque a infecção pelo coronavírus, ela mexe no corpo de forma sistêmica, e pelo fato de ser uma doença altamente infectante, contagiosa, né, de passe de indivíduo para indivíduo, o profissional atleta de futebol, ele vai ter que cumprir a quarentena e ficar trabalhando de forma isolada. Então, o nível de rendimento dele vai ser menor porque ele vai estar trabalhando sozinho, ele não pode ter contato com outros profissionais, com o preparador físico, ele não pode ter contato com os colegas de profissão, para manter aquele ritmo que ele vinha. Então, a principal repercussão que o coronavírus ocasiona no atleta é essa perca de rendimento, pelo fato de ele não estar continuando aquela rotina de treinamento de alta intensidade que ele vinha praticando antes da infecção. Então, assim, é aquele atleta que vai passar pelo menos 14 dias em quarentena, treinando isolado, longe da sua família, longe dos seus companheiros, longe dos profissionais da fisiologia dos clubes. Então, esse é o maior impacto. Por isso que o rendimento das equipes, quando perdem 3, 4 peças, diminui. Porque é aquele time que está montado e de repente tem 6 atletas afastados por coronavírus. Então aqueles 6 atletas vão passar 14 dias treinando isolado, de repouso, e vão perder massa muscular, vão perder força, vão perder algumas valências que o atleta profissional precisa ter sempre em alto nível para poder executar a sua tarefa da melhor forma possível. Então a maior repercussão é essa. Doutor Sérgio Mário, eu vi aqui também, aqui no nosso município aqui, a gente viu que o vírus, ele deixa sequelas, né? Deixa sequelas. Isso. Em pessoas comuns, as sequelas são mais drásticas, pelo fato do organismo não ter a questão do treinamento, a questão da alta intensidade. Já no atleta profissional, as repercussões são menores. Ou seja, em uma pessoa, um indivíduo comum, cidadão comum e um atleta, a probabilidade do indivíduo comum evoluir para a forma grave é maior do que no atleta. Pelo fato do atleta ter alimentação mais adequada, treinamento de alta intensidade, condicionamento físico, né? Que a gente sabe que os fatores de risco que podem levar a pessoa a evoluir para a forma grave é a obesidade, o sedentarismo, o diabetes, e que os atletas têm essas questões amenizadas, pelo fato deles trabalharem sempre no alto rendimento. Então, assim, no futebol, nós tivemos poucas percas de pessoas pela Covid-19, em relação a atletas de nível de alta intensidade, como os profissionais do futebol, foi menos, morreram mais treinadores do que jogadores, pelo fato dos treinadores não serem mais com corpo atlético, não terem mais o peso ideal, muitos deles terem comorbidades como diabetes, hipertensão, obesidade. Então, nos atletas, a evolução para a forma mais grave é menos do que nas pessoas comuns. Então, isso deixa um pouco mais tranquila a questão dos atletas. Então, o senhor está passando que o atleta, ele tem como é que se pode chamar? Um fortalecimento a mais, né? Isso, o organismo dele, de forma geral, é mais forte do que o de indivíduos que não são atletas, né? Pelo fato, como eu falei anteriormente, deles sempre estarem trabalhando em alto rendimento. Tudo regrado, alimentação, a carga de treinamento, a questão de controle das comorbidades. Então, dificilmente você vê um atleta de alto rendimento diabético. Dificilmente você vê um atleta de futebol de alto rendimento obeso. Então, esses fatores de risco fazem com que os atletas tenham essa melhor imunidade, digamos assim. Eu fiquei feliz, doutor Sérgio Mário, porque muitos países já estão começando a vacinação, né, com algumas vacinas que já foram aprovadas, e ontem fiquei mais feliz ainda porque o nosso país, né, até que enfim começou a vacinação, né? Isso, Anderlane, a ciência vai dar a resposta, né, para o fim da pandemia, né? Muitas pessoas criticam, muitas apoiam, enfim. Mas o caminho abaixo de Deus, né, abaixo da fé das pessoas, é a ciência. Então a ciência vai conseguir tirar a gente desse contexto de pandemia
E o futebol não vai ser diferente. O futebol vai aos poucos voltando à questão de público nos estádios, com a organização. E lembrando, telespectadores, que a partir de agora nada vai ser como antes. Então tudo vai ser regrado, tudo vai ser diferente, tudo vai ter outro contexto, outra visão, para que as pessoas não voltem a ter novas pandemias, porque essa foi uma pandemia. Não estamos isentos nem imunes de aparecerem outras pandemias infectantes. Então, a partir de agora, depois do contexto Covid, a vacinação vai chegar e as medidas de proteção cada vez mais vão estar intensificadas e dessa forma o esporte poder voltar na sua plenitude. Eu fico muito feliz, Sesmar, porque, doutor Renan, porque eu sou um cara, você me conhece há muito tempo, sou um cara apaixonado por futebol. Eu fico muito triste quando eu assisto os nossos jogadores que estão nos assistindo nesse momento, também fica muito triste porque a gente vê os estádios vazios, né? A gente tinha sempre a alegria de sair daqui para ir para Fortaleza assistir um jogo do Flamengo, né? Quem é flamenguista, quem é palmeirense, aqui os clubes, né? 2 clubes da cidade do Ceará estão na Série A, né? E a gente perdeu a oportunidade de estar lá, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Mas fico feliz porque graças a Deus, então fé em Deus que em breve a torcida vai estar aí na arquibancada novamente. Isso, esse fim já está mais próximo, né, do que a gente imagina, e todos nós torcemos por isso, nós amantes do futebol, amantes do esporte, todos os esportes, né, os esportes coletivos, os esportes individuais, que estão atualmente sem a presença de público na sua totalidade, vai voltar, né, então essa realidade já estamos mais próximos e confiantes na ciência, né, primeiramente em Deus e na ciência para que tudo isso possa passar e que a gente possa usufruir desse lazer, né, como eu falei, esporte é vida, é qualidade de vida. Entretenimento é qualidade de vida. Então, tudo isso está inserido no contexto de saúde para que as pessoas possam viver da melhor forma possível. Doutor Mário, se você quiser fazer mais alguma colocação do Covid dentro do futebol, pode ficar à vontade. A colocação que eu faço, Anderlane, é que as pessoas continuem se cuidando, continuem adotando as medidas, sejam elas atletas ou não. Os atletas nós podemos controlar mais porque são profissionais, né, vivem disso, eles não podem correr risco de, por exemplo, adoecerem e ter que parar a sua atividade. E as pessoas que gostam de praticar o esporte de forma amadora, pedimos também que tenham cuidado, né, continuem com as medidas de isolamento, com as medidas de precaução, a utilização da máscara, né, nós não estamos de máscara, estamos obedecendo distanciamento, estamos só aqui no estúdio, enfim. Então é pedir que todo mundo tenha consciência que está mais próximo do que longe, né, o fim dessa pandemia e desta forma a gente possa usufruir do tão amado futebol, né, assim como outros esportes. Doutor Sesmar, eu quero desde já agradecer ao senhor nossa participação dentro do programa do Diário de Jucurutu, aqui na TV Jucurutu. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse momento histórico, né, a primeira vez que a TV vai ser lançada na nossa cidade e agradeço a toda a produção do programa pela oportunidade de explanar um pouco sobre alguns assuntos, né, que a gente está abordando aqui, misturando saúde com esporte, e vamos para frente que a pandemia está mais próximo de acabar do que nunca. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias como o novo coronavírus. Diário Esportivo Jucurutu, agente do Diário Esportivo Jucurutu, dessa vez aqui com o nosso parceiro Dieguinho, nosso grande amigo Dieguinho, aqui da cidade de Jucurutu. Estamos aqui hoje
no Adriano Lopes, o Lopão, né? O nosso templo do futebol da cidade de Jucurutu. É uma honra receber você, Dieguinho, aqui no nosso programa, Diário Esportivo de Jucurutu. Dieguinho, eu quero que você conte um pouco, né? Vamos uma conversa sadia aqui com quem está nos assistindo em casa. Falar um pouco da sua vida futebolística, da sua vida pessoal, o que lhe incentivou a você tirar essa vida como atleta aí, correndo aqui, que eu sei do seu histórico, não só aqui no nosso Rio Grande do Norte, mas na Paraíba, no Ceará, várias cidades quando você passa sendo campeão. A gente vê nas redes sociais aí, muitos clubes aí, tanto no futsal como em campo. Muitos amigos que você tem que a gente vê, né? Aí fotos com você nas competições fora, e agradecendo sua participação, sendo campeão, trazendo mais troféus para dentro da cidade de Jucurutu. Agradecer primeiramente ao pessoal da TV Jucurutu por esse projeto incrível que vocês estão trazendo aqui para nossa cidade. Assim, falar um pouco da minha carreira, não é uma coisa lá que de outro mundo, mas sou muito feliz por onde passei, muito bem recebido, e isso não tem preço, né? Comecei, não sei se você sabe, mas aí com o nosso amigo Testinha ali no campo da Vila mesmo, ali no Queirozão. Comecei lá jogando com o Marcos, professor, no futsal do Wagner Lopes. E assim, cara, eu fico muito feliz em onde chegar, poder ser bem recebido, que pra mim isso é mais importante do que tudo. Saber chegar, saber sair, ser bem recebido. E os títulos é consequência, né? Graças a Deus fui muito feliz em alguns clubes onde passei. No Macau joguei estadual, a gente jogou lá Copa do Brasil, Taça Nordeste. Muito feliz também em Cabrobró, no Pernambuco. Então assim, cara, eu tenho felicidade enorme através do futebol, do futsal. Eu poder ajudar pessoas também, com um projeto que eu tenho há 3 anos, que é o nosso jogo beneficente, que ajuda mais de 25 famílias no final do ano. Então assim, isso aí não tem preço, cara. Não tem preço que pague a felicidade de alguém. Dieguinho, hoje a palavra humildade no futebol é muito importante, né? Aquele atleta que sempre começa com o pé no chão, e eu vejo que desde o seu começo você nunca mudou seu comportamento, sempre foi um atleta que teve o pé no chão. Eu conheço pessoalmente, isso eu posso falar sobre você isso, e eu vejo quando você falou aí vocês têm esse eventozinho bacana que leva muita comida para casa do pessoal, que eu vejo esse evento de vocês todo ano aí, eu acho muito interessante, muito bacana. Então assim, cara, foi um projeto que a gente deu início numa brincadeira, né? A gente fazia uma brincadeira entre amigos, cada um levava lá seu quilo de alimento, mas aí foi ganhando forma, foi o pessoal querendo contribuir, querendo ajudar, e graças a Deus hoje a gente conseguiu esse ano de 2020 303 quilos de alimento, 303 quilos, quase meia tonelada, né? Vamos lá dizer, para ajudar famílias carentes da cidade. Então isso não tem preço, vem de berço, assim, o pessoal da minha família gosta sempre de ajudar, aprendi muito com meu pai, com minha mãe. Então isso aí não tem preço que pague, não. Dieguinho, eu queria saber de você o seguinte, as pessoas que estão nos assistindo, queria saber, na sua vida pessoal, quem foi a pessoa que lhe inspirou para essa vida de atleta? Desde o início assim mesmo, foi meu pai, né? Que sempre gostou também de futebol, sempre gostou de ser atleta, assim, se dedicar, me levava ao rio cedo, correr no dique aí, correr nos cantos. Então assim, me incentivou bastante, mas aí teve alguns treinadores que foram fundamentais, como já citei, Testinha, nosso amigo Marcos, me incentivou bastante para chegar onde cheguei. Então assim, fico muito feliz de... Muitas pessoas pensam que é um sonho assim, pequeno, mas eu sempre sonhei grande em jogar na seleção da cidade, cara, que eu vi aqueles caras jogando, viu, e sempre sonhei. E hoje, graças a Deus, consigo estar aí entre a seleção, já faz 4 anos que eu estou na seleção da cidade, então isso é inexplicável, não tem preço não que pague. E assim, no mundo futebolístico, né? No mundo, quem é o atleta que você se espelha, que você tira assim o melhor dele, que você puxa para você, né? Olha, no futebol mesmo não tem outro cara a não ser o Cristiano Ronaldo, né? Não é me espelhar em questão de jogo, essas coisas tudo não, mas aquele cara é como ser humano, como jogador, nem se fala. Mas a humildade dele, assim, de ajudar as pessoas também, de incentivar, principalmente, cara com 36 anos, daquela forma. Então, eu me espelho mesmo. Dieguinho, você falou que na questão da seleção de futsal, que era um sonho, hoje você também participa da seleção de futsal. Hoje, um sonho que eu tinha também aqui, Dieguinho, era ver a nossa cidade ter uma seleção, um time de futebol em campo, sabe? Porque assim, eu gosto muito de futsal, você sabe muito disso, mas eu sou muito apaixonado também por campo,
né? Então eu tinha assim, uma vontade muito grande de ver uma seleção, assim, um time daqui de Jucurutu participar, nem que seja da segunda divisão do estadual, porque tanto é bom para os atletas que estão surgindo na nossa cidade, como é bom para a cidade, né, Dieguinho? Exatamente, é um sonho também que eu tenho, todos temos. Agora temos um campo aqui de futebol que antes a gente não tinha, né? Mas precisa, como vocês estão vendo aí, vão ver nas imagens, vai precisar de muita água de um determinado tempo, né? Pra gente conquistar, e tudo é organização. Tudo é organização, se tiver uma organização boa, questão de escolher as pessoas certas para assumir diversos cargos, então pode ser que seja sim uma iniciativa boa. Já tem até alguns projetos aí de algumas pessoas, se não me engano, na pessoa do Pablo Cassiano, que tentou botar um time na segunda divisão. Aí pode ser que já teve na federação, seja até um passo mais fácil, sabe? E é um sonho da gente vir aqui numa arquibancada dessa, ver uma seleção na nossa cidade jogando uma segunda divisão e quem sabe até a primeira, né? Com certeza. Eu vejo, Dieguinho, que a gente tem muitos amigos que são apaixonados pelo futebol, né? O atual gestor agora, Diogo, é um cara que gosta de pelada, né? Gosta de pelada. Eu espero também muito que ele veja com os olhos isso aí bem, para que a gente possa... Não precisa, né, não precisa trazer jogador de fora para vir jogar na seleção de Jucurutu. Não, faz uma seleção com a galera de casa, porque tem jogadores aqui que tem capacidade de jogar a nossa seleção, fazer uma seleçãozinha para começar, para a gente participar da segunda divisão do estadual, porque isso é interessante, sabe, Dieguinho? Eu vejo muito, Dieguinho, às vezes, cidades que não têm tradição de ter uma seleção, né? E tem uma seleção participando. Então eu acho que os gestores, os políticos da nossa cidade, né? Os comerciantes, muitas pessoas aqui, tem que ver isso, porque isso não vai trazer só o benefício para uma ou duas pessoas, vai trazer para o comércio também de Jucurutu, né? Imagina aí um estado desse de futebol, Jucurutu jogando a segunda divisão, isso aqui lotado, quanto é que o comércio não vai vender? Então o comércio tem que aprender a ver isso com bons olhos também. Verdade, isso aí, o incentivo, né? Você está falando aí da parte do incentivo, é muitíssimo importante mesmo, a questão do pessoal valorizar quem é de casa. Tem muitas empresas aí que já é grande no nosso Nordeste, no Brasil inteiro, então pode ser que venha apoiar os projetos do esporte aí, porque não tem coisa melhor do que você incentivar um jovem. Você tira das drogas, você tira de um caminho errado, e é como uma frase do nosso amigo Neto Caraúbas fala: no esporte não se investe, não se gasta, se investe. Isso aí tem que ser revisto aí pelos pessoal, pelo poder público, pelos comerciantes, como você falou. Então, é isso mesmo. Tem que incentivar os pessoal, tem que incentivar. Dieguinho, puxando mais um pouco aqui para o nosso futebol, aqui municipal, aqui no campo, né, de campo, eu tô vendo aqui que Jucurutu tem condições de a gente de vez em quando organizar como se a peneira, né? Aquela verdadeira peneira que é onde traz a revelação. Eu vejo muitos jovens aqui na nossa cidade, muitos não se interessam por futebol, né? Muitos se interessam por outra parte, né? Que a gente não vem a casa nem a gente falar, nem dá nem credibilidade, né? Então acho interessante que a juventude do nosso município, né? Se você quiser deixar um recado também para os jovens aí que estão começando, que no começo nada é fácil, estuda mais quando a força de vontade leva o cara até o céu, né? Então eu acho que o céu, que eu falo assim, você vai, não tem limites para você chegar, né? Quando você tem vontade. Então eu acho assim que o interessante, de vez em quando, acho que nosso município tem uma peneira, né? Isso aí é fácil você se comunicar, e eu vou usar meu conhecimento que eu tenho para ver se eu consigo trazer também peneiras aqui para ajudar a nossa juventude do nosso município, que é importante isso, né? Exatamente, os jovens é o nosso futuro, né? O futuro do nosso Brasil. Então é importantíssimo mesmo o pessoal incentivar essa garotada. Como, não sei se você já sabe, tem um projeto aí juntamente com o nosso amigo John Lennon também, da escolinha de futebol Meninos da Vila, que está há 10 anos aí. Que tive o prazer de sair de lá também, jogar as primeiras competições como Seridózão, que já fui campeão, graças a Deus. Saí de lá, foram as primeiras competições, Copa Seridó, tudo isso a gente jogou pelos Meninos da Vila, né? E hoje eu tenho o prazer de treinar alguns garotos, levar eles, como já levei ano passado para Natal, que jogou contra time lá de Recife, de Ceará, Pernambuco, alguns garotos para jogar no time de Natal, certo? Então, assim, é um incentivo que eles não imaginariam ter, e hoje tem as oportunidades. Então o que falta mesmo é incentivo,
E sempre focar naquele pessoal, estudo bola. Não adianta só querer jogar bola, que não chega a lugar algum. Tem que andar caminho lado a lado, os dois, futebol e bola. Falando dos incentivos aqui, a gente tem um pessoal que faz um trabalho muito interessante, que também deve ser olhado com os bons olhos. Tem nosso amigo John Lennon, tem Noninha, tem o professor Henrique. Então são pessoas que fazem seu trabalho com amor, né? Eu já tive também de jogar, como você começou na escolinha do Testinho, eu também passei por Testinho, passei por Andrade também, que Andrade dava onde também treinador, mas era um cara bacana, e ensinava a galera mesmo de verdade. Tinha Testinha, tinha o professor Henrique, tinha o professor Noninha, né? E o nosso professor John Lennon. Então são pessoas que a gente tem que incentivar, dar um apoio, né? Verdade. Esses caras aí já estão há mais de 20 anos, 10 anos, 15 anos aí no ramo esportivo. Então, a questão que falta, como eu falei a você agora há pouco, é incentivo. Incentivar esse pessoal, dar uma ajuda, tiver uma competição, patrocina um lanche para garotada, alguma coisa, porque não é fácil. A gente que está de dentro, a gente sabe que não é fácil. O pessoal paga uma taxa de mensalidade, mas aí que chega uma competição fora, lá vai o pessoal ter que tirar do bolso de novo, a família tira para tirar com meia, já vai fazer aquela viagem, entendeu? Então assim, se tiver o incentivo, não tem coisa melhor não. A gente faz por onde merecer mesmo. Como a gente jogou ano passado algumas competições, ano passado não, 2019, que ano passado teve essa pandemia, 2019 algumas competições e a gente teve o prazer de ser campeão em algumas. Infelizmente a gente passou por um ano, Dieguinho, que não foi muito legal, atrapalhou muitas coisas, mas também veio para ensinar muito as pessoas a ser humilde, a valorizar a vida, né? Aprender a valorizar a vida. Então, foi um ano não muito legal. Não desejo que tenha outro ano, um ano como esse, nunca na vida, né? Atrapalhou principalmente o futebol, a gente vê, não só o nosso futebol aqui no município, mas atrapalhou o futebol do mundo inteiro. A gente vê uns estados no mundo afora aí sem torcida, a gente vê os jogadores não jogam com vontade, porque tem jogador que só joga com aquela pressão da torcida na arquibancada, a gente sabe disso aí, né? Exatamente, é como você está falando, é diferente, é uma coisa que nunca tinha visto antes, né? Jogadores acostumados com os estádios lotados, e hoje olha para a arquibancada, não tem aquele grito, não tem aquela cobrança, que isso é bom para o jogador também. Então a gente espera que esse ano 2021 venha essa vacina aí, que tudo possa voltar à normalidade e que a gente possa ser feliz, né? Acima de tudo, preservar a saúde de todos e que a gente possa ser feliz de verdade em 2021. Dieguinho, primeiramente quero agradecer a Deus a oportunidade de estar nos dando, a gente estar aqui fazendo essa gravação maravilhosa, né, com você. Esse programa maravilhoso que está sendo lançado na TV Jucurutu aí, uma TV que vai chegar para levantar nosso município, né, principalmente a minha área, que é o Diário Esportivo Jucurutu. Vai ter outros programas também interessantes para o público assistir. Então quero agradecer a você, Dieguinho, de coração, por você ter vindo aqui hoje, acordar cedo para a gente estar aqui nessa luta, nessa batalha, porque nada é fácil, mas é com dificuldade que a gente cria coragem, mais ainda, e força de vontade para vencer. Quero agradecer você de coração, que Deus abençoe você na sua carreira. Quero muito mais vezes fazer entrevista com você. Quem sabe, Deus quiser, você tá jogando aí afora, aí a gente vai lá. Vamos para tal cidade hoje, no Ceará, fazer a cobertura do nosso jogador aqui da terra, Dieguinho. Então quero agradecer a você a participação aqui no Diário Esportivo Jucurutu de coração, Dieguinho. Eu que agradeço a todos e dizer que esse projeto vem para somar de verdade com a população jucurutuense. É uma coisa que faltou muito aqui em Jucurutu. Já tem algumas cidades até menores que a da gente aqui e já tem alguns projetos como esse aqui no Tinha, né? Então, assim, desde já agradecer a todos que fazem parte da TV Jucurutu, a você do Diário Esportivo. Continue assim, incentivando as pessoas, mostrando a realidade, que tenho certeza que vai dar tudo certo. E a galera aí que não se inscreveu aí no canal, né, do YouTube, se inscreve, lá no Facebook também vai estar rolando. Então, só desde já agradecer a todos vocês da TV Jucurutu. Tem uma galera aí que não se inscreveu ainda, se inscreve no canal do YouTube, nosso Facebook e Instagram, viu? TV Jucurutu. Lá você vai acompanhar toda a programação. Diário Esportivo Jucurutu volta daqui a pouco. Dicas do Ministério da Saúde para se proteger do novo coronavírus. Medidas simples de higiene podem te ajudar. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe ou que já estejam doentes. Lave as mãos com frequência, principalmente depois do contato com pessoas doentes. Use lenço descartável para higiene nasal.
Cubra o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. Lave as mãos após tossir ou espirrar. Não compartilhe objetos pessoais como talheres, pratos, copos e garrafas. Mantenha os ambientes bem ventilados. Se você é profissional de saúde, sempre atenda casos suspeitos utilizando equipamentos de proteção individual. Com estes cuidados básicos, você pode ajudar a reduzir o risco de contrair ou transmitir doenças respiratórias, como o novo coronavírus. Diário Esportivo de Curutu, estamos chegando ao fim do nosso programa. Quero agradecer a você que está nos assistindo até agora, né, de coração. Você que não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve lá, @TV de Curutu, e se inscreve lá no YouTube, no Facebook, segue a gente, no Instagram, e vai ficar sabendo aqui de tudo do Diário Esportivo de Curutu, dentro da TV de Curutu. Quero mandar um abraço para toda a galera que está nos assistindo de coração. Obrigado aqui pela sintonia, obrigado aqui por estar com a gente até agora, assistindo aí esse programa nosso do Diário Esportivo de Curutu. Foi só o primeiro, tá só começando. É o futebol ao alcance de todos. Vejo você no próximo programa e não se esquece, viu, galera? Se inscreve lá no nosso canal, @TV de Curutu. A gente também tem a página no Facebook e no Instagram. Então vem fazer parte aqui com a gente desse sucesso aí, a TV de Curutu, e do nosso programa Diário Esportivo de Curutu.